Amém. Quero pedir nessa hora que você abra comigo em Tiago, capítulo 1, no livro de Tiago, capítulo 1, trazer essa palavra hoje para os irmãos. Fiel nas aflições. Você seja fiel nas aflições. O que é ser fiel nas aflições, diante das dificuldades? Né? O livro de Tiago 1,12 diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Esse trecho é um trecho que fala muito, já preguei muito sobre ele, sobre tribulações, provações, tentações, né? O livro de Tiago, ele começa, né, saudando os irmãos, aqueles que estavam dispersos, né, pela diáspora. Diáspora é quando os cristãos e também os judeus se espalharam, né, por causa da destruição de Jerusalém. E ele fala: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Sem que lhes falte nada. Olha que coisa interessante, né, nesse processo, quando eles falam aqui, ele está falando para diversos países, como nós falamos hoje. Hoje nós estamos aqui falando para pessoas em diversos locais. Vamos pedir para o Senhor: Senhor, abençoe a tua palavra nesta hora, Pai. Que pessoas, ao ouvirem a tua palavra, sejam transformadas, sejam fortalecidas. Se levantem, Senhor, perseverem, continuem diante das provações, tribulações e tentações que sofrem. E nós já aprendemos algumas vezes ao ouvir essa palavra, que de tentação eu fujo, tribulação eu me uno com outras pessoas, e na provação eu sou fortalecido e venço pelo poder do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Cristo é que nós oramos e pedimos nessa hora. Tenham por motivo de grande alegria, né? Como diz essa tradução, fala feliz, na minha fala bem-aventurado, aquele que suporta com perseverança a prova. Feliz aquele que nas aflições continua fiel, né? A perseverança deve ter uma ação completa, mas fala que tem motivo de grande alegria, que é o grau mais alto da paciência, e contém todo o resto. Ao mesmo tempo, essa ação completa, o que é essa ação completa da perseverança? Deixa que tenha o seu âmbito pleno, em meio a qualquer prova que possa vir. Se nós desistirmos no começo, ela não vai ter ação completa. Se no meio do caminho nós esmorecermos, ela não vai ter ação completa. Se perto da chegada nós desistirmos, ela também não vai ter ação completa. Lembra daqueles escavadores que estavam ali no escuro escavando? E já chegando próximo do diamante, faltando apenas centímetros, eles desistem e falam que está muito difícil. E não conseguem alcançar o tesouro que estava dentro daquela mina. Tem pessoas que desistem no começo. Tem pessoas que esmorecem no caminho. Tem pessoas que não alcançam a chegada. Feliz aquele que nas aflições continua fiel. Nos devocionais que recebemos essa semana, a vida nos apresenta muitas situações, boas e adversas. Dessa maneira devemos procurar viver cada dia de cada dia. Cada vez o seu dia. Cada dia tem o seu mal.
e devemos viver um dia de cada vez. É interessante que nós estamos vivendo um período de retorno de um isolamento. Hoje foi anunciado que as máscaras vão ser tiradas dos lugares fechados no nosso estado. Incertezas do que realmente era a pandemia. Estamos procurando recuperar-nos, mas ao mesmo tempo caminhar para novos desafios. Caminhar um novo tempo, que já não é igual ao tempo anterior da pandemia. É importante entendermos que somos felizes ao mantermos a nossa fidelidade ao eterno em meio das aflições. Ao mantermos a nossa fidelidade a Deus no meio de uma pandemia. Ao mantermos a nossa fidelidade a Deus diante das dificuldades. Ao mantermos a nossa fidelidade a Deus como tem se mantido a igreja na Ucrânia, em oração, buscando o Senhor, clamando pela paz, no meio das aflições. Sabe? Chegará um momento em que teremos diante de nós a coroa da vida, o prêmio na vida eterna. Os dias passam rapidamente. Para aqueles que têm filho, você vê ainda, parece que mais rápido ainda, né? João, alguns anos atrás, era um bebezinho que rastejava aqui na igreja. Hoje ele corre, pula, brinca, se diverte, né? Se machuca. Tem que tomar cuidado. Você faz uma coisa meio perigosa, tem que tomar cuidado que ele vai repetir. Hoje eu estava brincando com ele de pega ladrão, né? Pega ladrão. Não, pega. Estava brincando com ele. No meu tempo era polícia e ladrão. Agora é pega. Eu fui lá, ao correr com ele, eu subi no banco e pulei. O próximo passo dele foi subir no banco. E falou, chega aqui perto, pai, chega aqui perto. Eu já queria pular. Né? Então, criança cresce rápido. Os dias passam rápido. Devemos pedir ao Senhor que renove a nossa fé a cada manhã. Cada manhã. Está difícil de assistir o jornal. Antes era pandemia, agora é a guerra. Agora é a guerra. Os dias passam rapidamente e os dias são maus. Mas sabemos que nós somos a menina dos olhos de Deus. Forma que Ele está cuidando das nossas vidas, nos mínimos detalhes. Ao ser fiel a Deus diante das provações, ao ser fiel a Deus diante das tribulações, ao ser fiel a Deus diante das dificuldades, saiba que você é menina dos olhos de Deus. Menina não no sentido mulher somente. Se você é mulher, receba com muita alegria. Mas menina no sentido que daquela pessoa que Deus cuida como uma princesa, que Deus ampara. Ele está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Fé, confiança e esperança são a nossa motivação que vem do Espírito Santo, sabe? Que Deus possa curar a nossa nação, que Deus possa curar as nações do mundo, que o Senhor possa derramar a tua presença, dar força diante das dificuldades. Aqui a palavra fala, para que sejamos perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte, sabe? Naquilo que Deus requer de nós, que nós sejamos perfeitos e íntegros. Que não falte força diante das dificuldades, que não falte o alimento diante do Senhor, que o Senhor cuide das nossas vidas. Sabe quando ele fala aqui, ó, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, as provas de diversas espécies.
Tem provas que para uns são facilmente superadas, mas para outros aquela mesma prova é difícil, sabe? É complicado. Receberá a coroa que não se murchará, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, e sua perseverança comprova o seu amor, já que o amor é só nele que conseguimos suportar todas as coisas. Que você possa suportar as dificuldades, que você possa encontrar no Senhor a esperança. Sabe, tempos difíceis, como os atuais que nós estamos vivendo, são tempos de nos unirmos como igreja, unirmos como corpo de Cristo, unirmos com aqueles que estão sofrendo, unirmos com aqueles que estão desamparados, unirmos com aqueles que precisam mais e mais da graça do Senhor, do poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos clamar, orar. Aí o pastor Rogério falou, estamos retornando a nossa vigília. Nesse mês vamos fazer a nossa vigília antes da próxima Santa Ceia. No dia 1º, já agora de abril, retornando a nossa vigília numa sexta-feira, para que nós possamos clamar, pedir ao Senhor a ação de Deus. Não que não estamos sempre orando até mais nesse grupo, recebendo as mensagens, orando diariamente, tendo uma mente de oração como nós aprendemos. Precisamos ter uma mente de oração. Eu posso orar indo ao meu trabalho, eu posso orar como recebendo hoje a mensagem, né? Recebi pela manhã a mensagem do derrame do pastor, recebi agora no final da tarde a mensagem da sua esposa, pedindo que a igreja aclame. Recebi ontem, liguei para o Alex, para saber como que ele estava. Hoje, mandei uma mensagem, o que está acontecendo. Médico, a princípio, sem fazer a ressonância, 15 dias sem pôr o pé no chão. Esperar para que amanhã tenha um resultado positivo, sabe? Clamar, orar, pedir. E crianças, quantas crianças em meio dessa guerra, eu vi, acho que foi segunda-feira ou terça, né? As crianças chegando para ser recebidas pelos parentes, pastor Rogério, porque o pai ficou, às vezes a mãe ficou, ou a mãe veio junto com as crianças, sendo recebido por um irmão que morava em outro país, sendo recebido por uma irmã. Agora não tem mais casa. Fora as crianças que não tinham parentes, e mesmo assim os seus pais colocaram ela nos trens para serem salvas. Pessoas passando necessidade, e eu vi lá toque de recolher, já estão, né, no limite, toque de recolher de 35 horas, não pode fazer nada, e às vezes não tem mantimento, 35 horas, desculpa, e às vezes não tem mantimento. Vemos uma pessoa que perdeu o transporte porque tomou banho, já estava 39 horas, e mais alguns dias de viagem. Quando encontrou um chuveiro, resolveu tomar banho, perdeu o transporte. Em 21 dias de guerra, são 3 milhões de pessoas que já saíram. Em 11 anos de guerra na Síria, já foram 8 milhões de pessoas que saíram de lá. Somos chamados como cristãos a também orar pelas nações, orar pelos povos, orar pelos cristãos que estão nesse lugar,
Orar pelas vidas que em meio às dificuldades possam encontrar com esse Deus misericordioso, esse Deus que favorece mesmo nas dificuldades, esse Deus que pode, como diz a palavra do Senhor, cair 1000 ao meu lado, 10.000 ao meu outro lado, e eu não ser atingido. Não é só a Ucrânia, que é agora uma guerra televisionada. Tem algumas guerras já acontecendo há anos. Milhares de pessoas sendo mortas. Milhares de pessoas, ou milhões, deixando suas casas e sendo refugiados ao redor do mundo. Professor de história, antes da pandemia eu estava falando sobre, numa classe, eu me lembro muito bem, falando sobre os refugiados. Só nos últimos 5 anos antes da pandemia, 10 milhões de refugiados bateram a porta da Europa. E não era só por causa da guerra da Síria, do Estado Islâmico. Muitos deles por causa de perseguições religiosas, porque se converteram e foram expulsos da sua casa, perderam toda a sua herança, perderam os vínculos familiares, foram expulsos da região onde moravam e agora estavam indo para outro país por causa da sua fé. E tem muito a ver com esse versículo que eu li. Feliz aquele que permanece fiel diante das aflições e provações. Feliz aquele que diante das provas da vida permanece fiel ao Senhor. Que você possa tomar esse verso hoje para a sua vida. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Deus prometeu a coroa da vida para aqueles que o amam. Que o amam e que permanecem fiéis diante das provações. Senhor Deus maravilhoso, Pai, quero nesta hora orar pelo teu filho, pela tua filha, orar por aquele que está nos ouvindo nesta noite, ou vai nos ouvir em algum dia, vai pegar essa palavra e vai tomá-la para a sua vida. Que o Senhor fortaleça esse irmão, essa irmã, esse crente fiel, diante das lutas e dificuldades, Pai. Que o teu Espírito seja com eles, ó Pai. Que o Senhor os fortaleça, como o Senhor tem fortalecido muitos crentes, diante das dificuldades, da guerra, das perdas de familiares, nessa pandemia, diante do isolamento, diante da falta de algo, Pai, diante da escassez, diante das doenças, diante das perseguições, venha com teu poder sobre estas vidas, Pai. Em nome de Jesus é que eu te oro e te peço. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. A graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que você tem guardado dentro do seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Restinho de semana de vitória em nome de Jesus.